Glória a Deus! Vamos lá para o nosso quarto vídeo do nosso quarto dia de jejum. 21 dias, assim na célula como no céu. Amém? Eu creio que esse quarto dia já está sendo melhor para você no quesito do jejum. Espero que esteja sendo já uma grande bênção, bem edificante, que você esteja se alimentando da palavra, orando mais, lendo a Bíblia, assistindo os vídeos, fazendo devocional, enfim. Espero realmente que esse jejum venha marcar a sua vida. Amém? Bom, eu quero só recapitular um pouco. Nós estamos falando a respeito da célula, e eu estou usando de uma analogia. Espero que essa analogia não esteja sendo um tanto quanto enfadonha para você falar, dessas coisas, mas eu realmente creio que o seu coração está sendo aquecido, e que essa analogia está, na verdade, alimentando, e ajudando a clarear ainda mais o que é a igreja, e como essa expressão que a igreja é o corpo de Cristo, ela está sendo vista realmente na prática. Realmente a minha oração é para que você compreenda não só a analogia, mas também o ensino, que eu estou trazendo para você. Amém, queridos? Bom, hoje então, eu quero recapitular um pouco para você. Nós falamos sobre a unidade básica do corpo de Cristo, A unidade básica ali, o pequeno grupo, A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está presente ali no meio deles, Ou seja, uma reunião ali de 2 ou 3 irmãos, o Senhor se faz presente, Então nós podemos dizer que uma célula, ela pode começar aí, eu acredito que pelo menos com 3 pessoas, Até porque Deus, ele vive, ele é um ser trino, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Podemos dizer que Deus vive em comunidade também. Então vamos lá, o que é uma célula? Veja bem, falando na nossa analogia aqui do corpo humano, uma célula, ela é a menor unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos, ou seja, aquela estrutura, a menor unidade básica, como eu falei, 2 ou 3 irmãos ali reunidos no nome do Senhor. Pense na célula como uma espécie de tijolo, onde cada tijolo, está construindo um corpo, Então, mesmo os nossos órgãos, apesar de eles serem sólidos, e contínuos, eles são, na verdade, compostos por trilhões de células que trabalham juntas, Magnífico isso. Agora, pense também na igreja local, a igreja videira, ou as outras igrejas também. Cada célula, ela está ali trabalhando em conjunto, para a vida, para a formação do corpo de Cristo, para formar esse corpo que é a igreja, Então a célula é essa unidade, esse grupo, essa unidade básica ali, onde todas elas juntas formam então ali a igreja local, como nós estamos falando aqui no nosso contexto. Amém? Agora veja, por que as células são importantes, pastor? Bom, vou fazer sempre dessa maneira, falar no aspecto natural da analogia do corpo humano e então falar no aspecto espiritual. Amém? Vamos lá. No aspecto natural, todo o crescimento, do corpo humano, desde o bebê até o adulto, depende da multiplicação das células. Para sair de um bebê e se tornar um adulto, depende da multiplicação, então, das células. Queridos, igualmente a nossa igreja hoje é baby, é um bebê, E nós queremos amadurecer, crescer, avançar. Estamos na fase da plantação, nós falamos assim, não implantação, Quando nós estamos implantando algo, nós estamos plantando, porque ela é um organismo, ok? Então somos uma igreja bebê, mas que está crescendo, aleluia, Estamos avançando, crescendo, E para chegarmos então na fase adulta, e chegaremos no nome de Jesus, precisamos multiplicar as nossas células. Amém? Eu acredito que você, assim como eu, está ansioso para ver a nossa igreja, já uma igreja
né, madura, adulta, né? Então nós precisamos trabalhar em prol da multiplicação. Bom, segunda coisa, porque as células são importantes, isso eu achei magnífico, né? A reparação de feridas e a substituição de células mortas requerem a capacidade de produzir novas células, ou seja, multiplicação. Então, queridos, como essa analogia, ela é rica, riquíssima, né? Então, o simples fato de você estar envolvido na vida da igreja, servindo em prol da multiplicação, da expansão do reino de Deus, isso por si só levará você a ter suas feridas na sua alma, elas serão curadas no nome de Jesus, né? E haverá também a substituição, né, de algo que morreu, entende? Por algo agora que está vivo, né? Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, de relacionamentos que foram mortos, perdidos, e Deus vai te dar novos, né? De sonhos que foram perdidos, né? E Deus vai ressuscitá-los, ou Deus vai te dar novos sonhos. Então, o simples fato de você estar envolvido na vida da igreja, na multiplicação, isso vai acontecer com você, eu creio, em nome de Jesus. E a terceira coisa aqui, da importância das células, é que sistemas complexos como o nosso sistema nervoso e o sistema nosso imunológico funciona através da interação, né, ali do trabalho em conjunto das células e de algumas células especializadas. Então veja bem, cada célula da nossa igreja é importante, tem uma importância vital para nós, entende? Agora, é importante destacar, e eu posso dizer, olhando para o meu histórico, olhando para trás, eu posso dizer que eu já vi muitas células, né, que elas têm um papel muito importante dentro da igreja, elas trabalham em conjunto, elas têm uma certa proeminência, elas ajudam a construir então a história da igreja, né, cooperando ali, certo, para a consolidação de novos convertidos, para o avanço da obra, para a defesa do corpo de Cristo e entre outras coisas. Amém? Então essa aqui são a importância, né, das células. Amém, queridos? Mas hoje, no nosso quarto dia, foi só recapitulando, eu quero falar para você sobre o núcleo da célula. O núcleo da célula. Então, nós, como eu falei, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é composto por várias células. E dentro da célula nós temos o núcleo, dentro do núcleo o DNA. Né? O DNA nós vimos que é Cristo. Cristo é o DNA, né? Aquilo que nós recebemos dele mesmo, que foi passado de geração em geração. Mas também nós temos o nosso DNA como igreja, a igreja videira, né? A igreja local aqui em Ponta Grossa. Nós temos o nosso DNA, a nossa essência. Amém? Então veja, isso tudo está dentro ali do núcleo, ok? Então hoje nós falaremos sobre o núcleo da célula. Aleluia! Vamos lá? Como eu disse, eu vou sempre falar da parte natural da analogia, ok? E depois aplicar no aspecto espiritual. Bom, o núcleo é a organela de maior proeminência, né? Em muitas células, ela funciona como centro de comando e traz ali o armazenamento e o gerenciamento da informação genética, né, que está no DNA. Agora você pode perguntar para mim, pastor, o que é uma organela, pelo amor de Deus? Bom, vamos lá. A organela, ela é uma estrutura, como que um pequeno órgão, daí vem o nome organela, um pequeno órgão, né, que está dentro da célula. Então, cada uma dessas organelas, elas desempenham funções específicas para manter a vida e o funcionamento da célula. Funções específicas para manter a vida e o funcionamento daquela célula. Isso, meu Deus, é maravilhoso. Vamos lá. Em outras palavras, as organelas não são nada mais, nada menos do que os membros da célula.
Cada membro é uma organela, entende? Então, por sua vez, aquele membro, ou seja, aquela organela de maior destaque, de maior proeminência, logo é o líder da célula. Então concluímos então que o núcleo da célula é o líder. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Veja, você precisa entender que o líder, ele é um membro, né? Ou seja, o líder, ele é uma organela. Entende? E a célula tem várias organelas, entende? Assim como a célula tem vários membros, né? Então, só para você poder compreender um pouco, né? Cada célula, ela tem várias organelas nela, né? Ou seja, vários ali constituem uma célula, ok? Mas é poderoso porque eu estou falando de coisa natural, né? Que cada organela, ela é diferente, ela tem funções diferentes, entende? Elas são essenciais para a célula, né? E o núcleo é considerado, então, essa organela de maior proeminência, porque geralmente ela é maior. Agora, olha que coisa magnífica. Maior para nós, no reino dos céus, né? Maior é aquele que serve, e o líder é essa organela, né? Que serve os outros irmãos. Posso te dizer, o líder, ele é aquele que mais serve os irmãos, ele está ali para servir os irmãos, entende? Isso é extraordinário. Então, a organela, né, ela, que é o núcleo, né, ou seja, o líder, ele também contém o material genético, ou seja, que vem do DNA, certo? Então, veja, o líder, né, é ele que tem a informação passada pelo DNA, ou seja, o líder, ele é responsável para transmitir o DNA de Cristo para os outros irmãos dentro da célula, né? Ele é responsável para transmitir o DNA nosso como igreja videira para os outros irmãos ali dentro da célula. Amém, queridos? Sabe, todavia, há muitas outras organelas que trabalham integradas. Eu estou falando de coisas naturais, meu Deus. Essas outras organelas, elas trabalham de forma integrada com o núcleo para manter a célula viva, produtiva e funcionando bem. Ou seja, irmãos, os membros trabalham em cooperação com o líder para manter, sabe, a célula viva, a célula funcionando, né? A célula produzindo. Meu Deus, que coisa extraordinária. Aleluia. Bom, agora deixa eu destacar para você aqui as principais funções, então, do núcleo da célula, né? E quando eu falar núcleo, entenda o líder. Primeira coisa, o núcleo é responsável por armazenar as informações genéticas. Nós podemos dizer que isso é o princípio da mordomia, né? O líder é esse mordomo, ou seja, o DNA nos cromossomos carregam os genes, que são as instruções para produzir proteína e regular as atividades ali na célula. Que coisa maravilhosa. De forma simples, o líder é esse mordomo do Senhor Jesus que transmite o alimento para a célula, né? E organiza as atividades ali dentro do grupo. Aleluia! A segunda função do núcleo, do líder, é regulação da expressão gênica. Nós podemos dizer que é o pastoreamento. Controlar quais genes são ligados ou desligados, conforme a necessidade da célula, determinando as funções e comportamentos. Meu Deus, eu estou falando de coisa natural, mas é tão rico. Então o núcleo, ele é responsável por isso, por ligar, desligar, para orientar, para direcionar, entende? Conforme a necessidade que aquela célula tem, determinando ali o funcionamento e o comportamento. O líder, então, é aquele que faz esse papel de
mentor dos membros da célula. O líder é uma espécie de pastor para os membros da célula, entende? Ele então vai ali estar motivando, ele vai estar consolidando, ele vai estar consolando também, ele vai estar também exortando, ele vai estar ali corrigindo, sabe? Ele vai estar ali de fato guiando aqueles irmãos de acordo à necessidade ali daquela célula. Ele é ali uma extensão do ministério do pastor, ele é os olhos do pastor ali, entende? Cooperando no trabalho para a edificação da igreja. Ele que conhece o grupo dele, ele que sabe a hora de vamos mais rápido, atuada, ele sabe realmente mais com detalhes. Uau! Terceira coisa, terceira função do núcleo, do líder, síntese de RNA. Em outras palavras, isso é o discipulado / treinamento, né? O discipulado ali, o treinamento, ok? Então, ou seja, é a transcrição, a informação, a codificação da cópia, né, de um DNA em um RNA mensageiro, que depois será enviado e tal, etc. Então não vou me adentrar tanto nesse ponto, tá bom? Não vou me deter nas questões mais técnicas do exemplo, que isso não é uma aula de biologia, mas você precisa compreender que aqui seria o que nós chamamos de discipulado, né? De treinamento, entende? De novos líderes de célula. Isso é a função do núcleo, do líder. E a quarta e última função do núcleo é a reprodução celular, que nós chamamos de multiplicação. Então, durante a divisão celular, mitose ou meiose, o núcleo garante que o DNA seja duplicado e distribuído corretamente nas células filha. Meu Deus do céu. Bom, queridos, como eu falei, essa analogia ela enche o meu coração, sabe? De convicção que é isso. Nossa, olha, até mesmo no nosso corpo aqui está acontecendo coisas que são tão parecidas com a vida da igreja, né? Então, eu achei fantástico isso, né? E posso ver, como eu falei, ver claramente aqui aquilo que nós vivemos como igreja, né? Sendo descrito aqui no nosso corpo, né? No corpo humano, ok? Então, a multiplicação é uma função do núcleo, né? Ou seja, o líder, ele está ali coordenando, trabalhando, né, com a célula para essa multiplicação, garantindo que o DNA de Cristo e da igreja seja passado para o novo núcleo, ou seja, o novo líder, aonde então dali vai acontecer a mitose ou a meiose, né, e novas células surgirão. Aleluia! E eu quero finalizar então dizendo a importância biológica do núcleo. Qual a importância do núcleo? O núcleo ele é importante, não daria para ter então uma célula sem núcleo, uma célula sem líder? Bom, vamos lá. Sem o núcleo, ou seja, sem o líder, a célula perderia sua capacidade de manter e transmitir o DNA, o material genético. Olha que coisa extraordinária. Sem o líder ali, a célula dissiparia. A célula, ela perderia essa capacidade de se multiplicar, entende? De maneira igual, né? Isso é muito importante, entende? Ter uma multiplicação igual, entende? Fluir, manter o mesmo DNA. Amém, queridos? Quando um grupo não tem uma liderança clara e todos fazem aquilo que acham melhor aos seus próprios olhos, nós temos então uma deformidade. Até mesmo nas células do nosso corpo, temos uma organela que é líder, responsável para manter e transmitir o DNA. Entende? Então, até mesmo as nossas células, nós temos ali uma liderança clara, um líder, né, para transmitir o DNA, entende? Não para ser melhor, não para ser, né, um chefe, um mandatário, não, mas ser aquele que serve, aquele que transmite Cristo, aquele que mantém a ordem, enfim, e tudo que eu falei aqui agora há pouco.
Portanto, meus queridos, o núcleo é fundamental para manter a essência, entende? Para manter a integridade do genoma, coordenar o crescimento, a diferenciação e a resposta aos estímulos, garantir a hereditariedade. Eu achei essa palavra magnífica, né? Garantir a hereditariedade. Nós estamos edificando uma igreja de gerações, ou seja, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, se Jesus não voltar, entende? E eles estiverem aqui nessa igreja, em nome de Jesus, eles vão manter a essência, o DNA. Aleluia! Em suma, o núcleo, ele é como uma espécie de biblioteca, entende? Ele é o centro de controle da célula, onde o DNA é protegido, interpretado e utilizado para dirigir todas as atividades vitais daquela célula. Meu Deus! Para finalizar, queridos, eu quero lembrá-los de que não sou eu, Pastor Átila, que levanta os líderes, mas é Deus. Deus é quem levanta os líderes da nossa igreja. Eu, como pastor, apenas reconheço aqueles líderes que Deus está levantando no nosso meio. Amém? E veja, uma das evidências de que Deus está levantando uma pessoa é porque ela se torna uma organela de maior destaque. É porque ela recebe um material genético. É porque ela está sendo ali desenvolvida. Ela está trabalhando nas atividades da célula. E Deus então começa a dar proeminência, começa a dar destaque para essa célula. Então ele vai ser levantado como um líder em treinamento. Será treinado, discipulado, para que então, quando ele estiver apto, ele possa então participar desse processo de multiplicação. Aleluia. Amém? Bom, queridos, eu quero finalizar então lendo a palavra de Deus para vocês, que está lá em Hebreus, falando a respeito dos líderes espirituais que nós temos na igreja. Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, diz o seguinte: lembre-se de seus líderes que ensinaram a palavra de Deus a vocês. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles, através da vida deles. Sigam seu exemplo de fé. Amém? Os líderes são para serem seguidos. São homens e mulheres de Deus que são um exemplo de fé para nós. Que nós devemos sim segui-los e não devemos ter vergonha disso. Entende? Porque eles pregam, ensinam a palavra de Deus e por meio disso, sabe, a bênção de Deus nos alcança. Entende? Porque eles estão zelando, cuidando de nós. E ele vai dizer, no mesmo capítulo, um pouco mais abaixo, no versículo 17, você pode ver que ele diz o seguinte: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é zelar pela alma de vocês. Ou seja, é cuidar, é pastorear vocês, a alma de vocês. E disso eles prestarão contas. Então veja, nós que somos líderes, prestaremos contas diante de Deus, através da vida, pela vida de cada um de vocês. E é justamente o fato de eu ter que prestar contas a Deus pela vida de cada uma das minhas ovelhas, que as minhas ovelhas precisam então me obedecer. Deem motivos, ou seja, deem motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso, trabalhar com tristeza, certamente não será benéfico a vocês. Então, deem motivo para que os nossos líderes, os líderes de célula, discipuladores, obreiros e pastores, deem motivo para que eles possam trabalhar com alegria. Ou seja,
um líder que está feliz com a célula, um líder que está feliz com os irmãos, ele vai cuidar melhor da célula, vai cuidar melhor dos irmãos. Um líder que está angustiado, pesado, entende? Certamente não é bom para as ovelhas. E por último, no versículo 24, você pode conferir aí na sua Bíblia, diz o seguinte: transmitam as minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Amém, queridos? Sabe, transmita a minha saudação, sabe, a minha bênção para cada líder, para os líderes de célula, que de maneira voluntária, chamada, eles então se dispõem a liderar as células, cuidando de pessoas, abençoando, investindo na vida de pessoas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, o amor de Deus seja com todos os irmãos. Nós estamos encerrados e que seja feita a vontade de Deus nas nossas células, assim como ela é feita no céu. Amém?